Livro A Dama, Seu Amado e Seu Senhor, capítulo 6, parte 2. A dama tem um inimigo. A mulher é algo precioso. Toda grandeza nasce por meio dela. É mãe das nações, o útero da criatividade, o jardim da vida. O seu grande valor, no entanto, faz dela exatamente o alvo predileto do maligno. A dama tem um inimigo, o próprio Satanás. Ele sabe que quando homem e mulher se unem, geram filhos. Por isso, seu objetivo é mantê-los separados. Sua estratégia contra as mulheres tem sido sempre o engano. Ele empregou essa tática com Eva no jardim do Éden e nunca mudou seu método. Eva jamais teria feito mal a Adão deliberadamente. Ela pensou que fazia algo bom e positivo. Foi enganada pelo pai da mentira. Ele a guiou pelo caminho do pecado. 1 Timóteo 2,14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Quero falar sobre o método de Satanás para iludir as pessoas. A Escritura afirma que haveria conflito entre o descendente da mulher e o da serpente. Quem quer que entenda de estratégia militares sabe que é necessário estudar as táticas do inimigo a fim de poder vencê-lo. Você fica conhecendo os métodos dele e pode, portanto, preparar-se para o seu ataque e organizar-se para a defesa. Conhecimento é poder. Quanto mais você sabe, tanto mais poderoso se torna. Vamos observar a estratégia e tentar compreender as táticas de nosso adversário espiritual. Vamos nos preparar como um soldado quase na hora de enfrentar o inimigo. Primeiro, ele apelou para a necessidade de comunicação da mulher. Gênesis 3, de 1 ao 5. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Satanás começou a conversar com Eva e a atraiu com suas palavras. As mentiras encobertas por expressões amáveis a seduziram. Essa continua sendo hoje a sua tática. As palavras não são ainda uma das armas mais fortes contra as mulheres. Estas são comunicadoras por natureza. Gostam de conversar. Usam as palavras para mostrar suas necessidades e as apreciam como um meio de compreender os outros. Dão tamanho valor às palavras que, se forem usadas corretamente, podem conquistar o coração de uma mulher. Qualquer homem mulherengo que lhe dirá que o seu anzol está na sua conversa. Ele atrai as mulheres por meio de palavras. Qualquer pastor lhe dirá que a coisa mais difícil no ministério é manter as mulheres em silêncio. Qualquer marido afirmará que sempre que acontece algum problema na família, a primeira coisa que a mulher quer é discuti-lo. Satanás aproveitou-se dessa vontade de se comunicar para iludir Eva. Ele continua empregando hoje esse método. É o mulherengo enredando a mulher num relacionamento abusivo. É a falsa amiga levando-a pela estrada da tentação. É o manipulador usando palavras rudes e críticas cruéis para fazer com que a mulher se sinta desvalorizada. As palavras são uma ferramenta poderosa para o mal. Mulheres, cuidado! O prazer inato que a mulher tem na comunicação pode ser também seu aliado.
Ela é o mais formidável guerreiro de oração que a igreja já viu. Sua capacidade de expressar-se e sua necessidade de discutir fazem dela uma força poderosa que não cessa de bombardear o céu. Ela sente alívio ao comunicar-se. É uma arma contra Satanás sempre que usa sua tendência para falar em favor do propósito para o qual foi criada. A mulher é um arsenal de oração e um míssil de fé. É poderosa quando o seu dom se dirige contra o verdadeiro alvo, o verdadeiro inimigo. O inimigo não são os homens em geral. O inimigo é o espírito que pode ter operado num homem ou numa mulher em seu passado. O inimigo está atuando sempre que alguém usa palavras para enganá-la, desviá-la ou causar-lhe sofrimento. Cuidado com as palavras doces e as falsas promessas. Cuidado com o diabo e sua língua bifurcada, sussurrando mentiras. Cuidado com o inimigo. Ore. Segundo, ele apelou para a necessidade da mulher de contribuir. Gênesis 3:6. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Quando Eva deu o fruto a Adão, ela não pretendia fazer-lhe mal. Estava apenas seguindo seu instinto, sua tendência natural de dar e compartilhar. Os instintos maternais da mulher muitas vezes a levam ao papel de, entre aspas, doadora. Ela dá amor ao companheiro, vida ao filho, leite aquecido aos filhos pequenos e assim por diante. É, porém, essencial que toda mulher, não importa quão independente e competente seja, permita que o homem da sua vida seja responsável pelo bem-estar da unidade familiar. Sempre que a mulher assume a responsabilidade de sustentar o homem, ela inverte a ordem divina e a unidade familiar entra em colapso. Eva não entendeu que não lhe cabia a responsabilidade de dar a Adão. A responsabilidade de dar era dele e não dela. O marido deve ser no casamento o que Cristo é para a igreja, o provedor. A Escritura diz que o prover é uma obrigação do homem. Não fazer isso é contrário à vontade de Deus. 1 Timóteo 5:8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos próprios da casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Eva inverteu os papéis, assumindo a posição de provedora no casamento. A contribuição mal orientada perturba a ordem familiar. Não é bom que o homem coma da mão da mulher. Toda vez que a mulher se torna a principal fonte de sustento, isso arrasa a autoestima masculina. Não importa quem ganhe mais, o importante é que ele assuma a principal responsabilidade de ser o provedor. Quando não é permitido que o homem sustente a família, ele tende a se tornar confuso, culpado, frustrado e zangado. O casamento, sem dúvida, sofrerá. Compreenda que não estou dizendo que a mulher não deve trabalhar. Na verdade, você pode até ganhar mais que seu marido, mas pegue esse dinheiro e guarde-o, gaste-o, use-o para comprar ações ou para as férias dispendiosas. Apenas não deixe seu marido sentir que não cuidou dos seus. O espírito do homem morre quando ele não pode cuidar da família. Ele se sente inútil, desmotivado e derrotado. Se você não permite que ele a sustente, por que ele deveria tentar? Por que não ficar sentado sem fazer nada? Uma das piores coisas que o homem pode ser é preguiçoso. Essa atitude não só destrói outros, como também a ele mesmo. Deixe, por favor, que ele cuide de você, que cuide dos problemas, que ensine seus filhos a cuidar de sua família. Isso não só abençoará seu marido, como também o ajudará a ser saudável e completo. Não me entenda mal, as mulheres devem contribuir. A mulher foi criada para contribuir. A Bíblia diz que ela deve ser uma ajudadora idônea do marido. Isso significa que deve ficar ao lado dele e ajudá-lo. A mulher contribui para a vida.
O homem faz o seu depósito no útero dela e ela engravida. Ela dá um óvulo, cálcio, minerais, oxigênio, sangue, proteínas, alimento, força, carne e tudo mais necessário para os 9 meses da gestação do bebê. A seguir, ela dá à luz ao filho. E depois disso, dá leite, amor, cuidado. A mãe continua dando ao filho pelo resto da vida. As mulheres possuem a habilidade única de apossar-se de uma visão e fazê-la acontecer. Dizem que por trás de todo grande homem há uma mulher, e isso é verdade. É preciso uma mulher para ajudar o homem a alcançar o objetivo. Ela pode intervir numa empresa, no ministério ou na família e prestar ajuda para que os objetivos sejam alcançados. As mulheres quase que sozinhas têm mantido a igreja por meio de suas contribuições, generosidade e compaixão. Elas dão de seu tempo e de seus recursos, são contribuintes inatas. As mulheres são valiosas e parte indispensável do plano de Deus. Damas, continuem a dar o que é tão necessário, mas